Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa terceira videoaula de programação CNC para tornos. Vamos continuar aqui com o sistema ISO para programação CNC, funções preparatórias, linguagem G, função G2 e função G3. As funções G2 e G3 realizam usinagem com interpolação circular e velocidade de avanço controlado através dos parâmetros de usinagem especificados. O avanço pode ser no sentido horário, G2, ou anti-horário, G3, conforme o deslocamento realizado em torno do ponto central do arco mostrado nas figuras abaixo, especificando-se o raio R ou a posição do centro do arco com as distâncias dadas pelos arcos vetores I paralelo ao eixo X e K paralelo ao eixo Z. Ou seja, esses arcos vetores que está dizendo aqui no texto, conforme essa imagem aqui, ó, é o vetor de I, que é paralelo ao eixo X, e de K, que é paralelo ao eixo Z. Sendo que, no caso de declarar a programação de G2 com I e K, vocês vão ter que identificar o início do arco, conforme a imagem aqui, ó, no ponto aqui lilás. Ele inicia aqui e finaliza aqui na seta, certo? Então, traçamos um plano cartesiano aqui, ó, e declaramos o sinal de cada arco vetor. Distância, né? Distância do arco vetor. Essas distâncias aqui, ó, são as duas distâncias de arco vetor ao centro do arco. Ou seja, traçando o plano cartesiano neste caso aqui, ó, o I está no quadrante positivo e o K está no quadrante negativo, do lado esquerdo, certo? Já no G3, o início do arco está aqui e o final está na seta. Então, onde ele inicia, eu traço um plano cartesiano e vou indicar o sinal de cada distância. Dos chamados arcos vetores, né? Essa distância de I está no quadrante positivo e o K está no quadrante positivo também, do lado direito. Beleza? Então você pode declarar desta forma ou também pode declarar com o valor do raio direto, conforme a sintaxe aqui, ó. N20, G2, X o valor da coordenada, Z o valor da coordenada e declaro R, F avanço. A mesma coisa aqui, ó, G2, X, a coordenada de X, coordenada de Z, I é a distância, né, do arco vetor, e K é a outra distância, sendo que tem que levar em consideração o sinal de cada valor, beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó, para o G3. Eu vou dar exemplos depois, né, quando a gente for programar uma peça, tá? Eu vou programar com o valor R direto e com o valor de I e K. Beleza? Nesta outra imagem aqui tem um exemplo que diz aqui no texto: o X é a coordenada absoluta do final do arco. O Z é a coordenada absoluta do final do arco. Ou seja, final do arco em X, final do arco em Z. São as duas coordenadas. O R é o valor direto do raio. O I é a coordenada do centro do arco em X. O K é a coordenada do centro do arco em Z. E o F é avanço, conforme a sintaxe aqui também, ó. G2, X, a coordenada final. Z, a coordenada final. R, valor direto. G2, X, coordenada final. Z, a coordenada final. I, o valor em I, né, do arco vetor, a distância, né, até o centro do arco, e K, a mesma coisa, considerando que tem que entender que tem que dar a direção do sinal, beleza? Vamos ver aqui, ó, conforme a imagem aqui, ó, o G2, nós temos um arco aqui, ó, beleza? Com valor de raio de 5. O início dele está aqui no lilás, beleza? Então, aqui como a interpolação linear, como eu já disse na aula anterior, beleza? Nós temos que ir até Z de menos 26. Por quê? A distância final do arco é 31. 31 menos 5
26. Então, Z de menos 26. Depois eu declaro G2, horário, olha o sentido aqui, ó, do giro. Sentido do relógio, horário. Sentido da seta. X de 35, o valor final de X. Por que 35? Aqui, ó, esse diâmetro nós estamos de 25. 25 mais 2 vezes o raio, como já ensinei também, seria 5 mais 5, 10. 10 mais 25, X de 35, final do arco. E o final do arco em Z? Z de menos 31, é a coordenada dessa cota final aqui, beleza? E 5, K0, ou seja, houve movimento para o centro do arco apenas em X. Por quê? Aqui é o eixo X, perfeito? Para o centro do raio aqui, ó, do arco, para esse centro do arco aqui, eu tenho uma distância, certo? Que é o I5, positivo. Daqui, ó, traço um cartesiano para cima, positivo. E o K é 0, não movimenta. Por quê? No sentido de Z aqui, ó, que o Z está aqui, ó. Sentido de Z é o Z sobre X. O Z seria assim, ó, nesse sentido aqui, ó. E o X para cima. No sentido de Z não tem movimento, é 0 aqui, ó. O arco está aqui, ó, o centro dele está aqui, ó. Daqui, se eu traçar uma reta aqui, ó, no sentido de Z, o Z é paralelo aqui, ó, essa face aqui, ó. Z seria aqui. Como se fosse Z sobre X e X sobre Z. Para vocês entenderem melhor. É como se eu levasse essa linha aqui em Z, ó, essa linha aqui, tá vendo? A linha de X, eu levo ela em Z aqui, ó. Então, se eu levar ela aqui, ó, para o centro do raio aqui, ó, para o centro do arco, não tem movimento em Z. Nesse sentido aqui é 0. Mas no sentido subindo é I5, positivo. Ou posso declarar também G2, X35, Z de menos 35 com R5 direto. Beleza? Vamos ver aqui o caso aqui do G3. Seria o arco projetado aqui é anti-horário, tá vendo? Ó, sentido da seta, anti-horário. Gente, percebe-se aqui, ó, que para mim achar o valor do final do arco, eu usei o diâmetro de 25, tá vendo? No caso desse aqui, ó, eu não sei quanto que tem aqui, ó, nesse pedaço. Eu tenho que pegar o diâmetro maior aqui, ó, para achar o início do arco. Diferente desse caso aqui, ó, tá vendo? Vocês vão aplicar aí, ó, quando for programar, tá? Então, a mesma coisa. G1x de 25, que é o diâmetro, Z de menos 31. Por que 31? Porque 36 é o final do arco. Menos 5, 31 é o início dele. Perfeito? E o final dele é 36. Ou seja, G3, x de 42. Por que 42? É o final do arco. Vai ficar em 42. Z de menos 36, final do arco. E 0, K de menos 5. Bom. Tá. Desculpa aqui, ó, na N20 aqui, ó, na sentença N20, é o valor do início do arco, certo? X de 32. Seria G1 também. G1x de 32. Por quê? Aqui eu não preciso declarar G1, que se eu não declaro é o mesmo de cima aqui. X de 32. 42 menos R de 5 são duas vezes o lado de cima e o lado de baixo. Então é 10. 42 menos 10 do arco, né? Menos 10 é 32, correto? 32. Então é o início do arco. X de 32. E o final 42, que é o próprio 42 do final mesmo. E Z de menos 36, que é o final também. Beleza? Então declarando I0, K menos 5. Por quê? No sentido de X subindo, o centro do arco está aqui, ó. Onde está aqui o cursor. Então, o X não tem movimento, porque está aqui, ó. Mas o Z tem. O Z não é essa linha que eu falei de X aqui, ó. O Z vai trazendo a linha para cá, ó. Quando eu trago a linha para cá, ó, movimentando essa linha aqui, ó. Se eu colocar ela aqui e movimentar para o centro, tem uma distância. Essa distância é quanto? É o raio de 5. R5. Então, dando o sinal que, traçando o plano cartesiano aqui, ele é incremental, certo? Para o lado esquerdo aqui é negativo, então o K é menos 5. E I0. No sentido de I, não tem movimento.
No sentido de Z, nesse caso aqui já tem, diferente desse caso aqui, ó, do G2, tá? Então tem que compreender bem isso aqui, beleza? Presta atenção aqui na imagem, na programação, e vai tentando entender aí, compreender como é que funciona aqui. Você traça o plano cartesiano aqui no início do arco, você acha o final dele, acha o início dele, e se for usar I e K, você tem que entender isso aqui, ó. Que quando você vai analisar que o K teve um movimento que é no sentido de Z, é como se o Z seria o movimento dessa linha de X aqui, ó. Movimentando para o lado aqui, ó. Você trazendo ela para cá, para você entender melhor, para melhor interpretação aqui, entendeu? E o X é a mesma coisa. Se eu pegar a linha de X de Z e subir com ela, é como se fosse o X, ó. Você interpreta melhor dessa forma. Você usa o Z para interpretar o X e usa o eixo do X aqui para interpretar o Z. Aí você vai entender que para cá quem movimenta é a linha de Z, que é o X, ó. Essa linha, né? Apenas a linha. Beleza? Apenas a linha para você interpretar, tá? O movimento está nesse sentido aqui, ó, e no sentido negativo. I e K é dado em incremental. Quanto que tem do início do arco para o centro do arco. Beleza? Quanto que tem o valor do início do arco para o centro dele. O valor de raio é o valor do arco. Raio de 5. Beleza? Bom, aqui mais alguma coisa aqui nessa imagem aqui. Né? Já falei que isso aqui é a sintaxe, né? O formato da sintaxe. Dei dois exemplos, né? Depois nós vamos treinar mais isso aí. Pessoal, é o seguinte. Falamos sobre funções preparatórias G0, que é posicionamento, né? Em avanço rápido, em afastamento da peça. A ferramenta posiciona-se fora da peça, né? Em avanço rápido. E afasta da peça também em movimento de avanço rápido, certo? Então não pode ter contato com o material. O G1 é a interpolação linear, né? De usinagem linear e com avanço controlado. E a peça tem que estar girando. E o G2 e G3 é a interpolação circular, tá? Um torneamento curvilíneo. Enquanto o G1 é um torneamento retilíneo, beleza? Na próxima aula que seria a quarta, pessoal, nós vamos falar sobre compensação de ferramenta. G40, G41 e G42, tá? Para depois disso a gente começar a programar uma peça, tá? Do início ao fim. E vamos simular ela no simulador SS-CNC, beleza? Nós vamos fazer junto, a partir da quarta aula. Bacana? Pessoal, dúvidas? Deixa aí no comentário, sugestão também. Beleza? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.